O Supremo Tribunal Federal está prestes a mudar a forma como as redes sociais são responsabilizadas por conteúdos ilegais postados por usuários. A maioria dos ministros já considerou inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que previa a responsabilização apenas com decisão judicial. Com isso, plataformas digitais podem passar a responder diretamente por postagens criminosas. Para a gente entender o que essa mudança significa na prática e quais os seus possíveis desdobramentos, nós conversamos com Marcelo Frulani, que é especialista em Direito Digital pela USP. Seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, Marcelo. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Eduardo, Rayane, tudo bom? Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Marcelo, a gente já começa falando, como o senhor avalia essa decisão do STF? Então, ainda não está bem definido qual é a decisão, assim, a maioria entende que o artigo é, pelo menos parcialmente, inconstitucional, né? Mas ainda precisa ficar bem definido como é que vai ser a partir de agora. Porque o artigo da lei, né, que está sendo questionado, ele prevê que as redes sociais respondem apenas se descumprirem a ordem judicial. E aí o que eles estão discutindo esse artigo é ou não constitucional, né? Está ou não de acordo com a Constituição. E aí você tem o voto do ministro André Mendonça, por exemplo, que entendeu que não, ele é constitucional, então tem que ser mantido dessa forma, e os demais entenderam que ele é inconstitucional. Mas alguns, por exemplo, os ministros Toffoli e Fux, entenderam que ele é totalmente inconstitucional. Outros entenderam que é parcialmente. Então, para algumas situações, esse artigo ainda pode ser aplicado, para outras vai ser outro tipo de regime. Então, ainda não está muito bem definido. A gente precisa aguardar os votos dos outros ministros para entender exatamente qual vai ser o regime a partir de agora. No julgamento no PEC, Marcelo? Boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Eu vou pedir para você explicar. No momento que está agora o julgamento do STF, pelo entendimento dos ministros, a maioria que já foi formada nesse julgamento que foi retomado ontem. O que diz a lei hoje e o que muda com esse novo entendimento do STF, para quem está em casa poder entender essa questão de responsabilização das redes sociais? A nossa lei em vigor é o Marco Civil da Internet. Foi aprovada, entrou em vigor em 2014. E aí, na época, tinha a preocupação de você proteger ali as redes sociais e outros provedores também, e foi colocado ali um regime que é o seguinte: elas só são responsabilizadas se vierem a descumprir uma decisão judicial mandando retirar um conteúdo. Tem algumas exceções, por exemplo, quando tem situações de imagens de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, elas são obrigadas a tirar mediante simples notificação, mas a regra é retirar só depois de decisão judicial. Então você cria ali uma proteção bastante ampla para elas, porque elas não precisam ficar, a maior parte dos conteúdos, elas não precisavam ficar fazendo um monitoramento ativo para ver se aquilo era ou não ilícito, E agora eles estão revendo isso, O STF, como o Congresso não aprovou uma mudança da lei, o STF está revisando isso. Então agora, nesse momento, enquanto ainda está sendo julgado, a maior parte dos ministros entende que esse artigo é parcialmente inconstitucional. Então, assim, para algumas situações, ele ainda vai poder ser aplicado. Por exemplo, crimes contra a honra. Eles entenderam que se a rede social tiver que avaliar se houve ali alguma injúria, difamação, calúnia, seria muito complicado, mediante uma simples notificação. Então, eles entendem que pode continuar esse regime de ser obrigado a tirar só se tiver decisão judicial. Agora, para outros tipos de conteúdo ilícito, aí vai bastar uma notificação. O próprio usuário pode enviar uma notificação extrajudicial, por exemplo, uma carta, ou às vezes até utilizando os mecanismos que a própria rede social prevê para notificação, e aí se ela não retirar, ela pode ser responsabilizada. Então a discussão é essa agora. Quais tipos de conteúdo vai seguir um regime, que tipos de conteúdo vai seguir outros, mas a tendência é que a gente tenha mais de um regime dependendo do tipo de conteúdo que está sendo publicado ali, dependendo do tipo de ilicitude que está sendo cometida. Entendi. Marcelo, quais os possíveis impactos dessa mudança para as redes sociais, também para a liberdade de expressão aqui no Brasil? Olha, a primeira coisa é que elas vão ter que criar uma estrutura maior para lidar com esse tipo de denúncia. Então, ao invés de só receber decisões judiciais e ficar aguardando ter uma decisão, eles vão ter que ser mais proativos, tanto para monitorar ali quando for receber uma notificação. O Supremo também está prevendo que para algumas situações, alguns conteúdos que são muito graves, por exemplo, discurso de ódio, incitação à violência, conteúdo antidemocrático, que elas vão ter que criar ali uma estrutura também para mostrar o que elas estão fazendo de forma proativa mesmo para lidar com isso
senão elas vão poder, enfim, sofrer consequências, sanções. Então, elas vão ter que criar uma estrutura para lidar com diferentes tipos de conteúdo. Em alguns casos, elas podem aguardar a ordem judicial, mas em muitos outros, elas vão ter que ou atuar só após, mesmo após notificação extrajudicial, sem precisar de ação, ou de forma proativa mesmo. Eles vão ter que mostrar o que eles estão fazendo para evitar que esse tipo de conteúdo seja eliminado. Marcelo, você acredita que essa nova interpretação, que a gente está acompanhando aqui o julgamento do STF, se for mantida dessa forma, pode gerar censura ou interferência indevida nas redes sociais? Olha, eu entendo que não, tá? Porque, assim, principalmente esse entendimento que parece que vai prevalecer em relação a determinados tipos de conteúdo, por exemplo, esses que eu falei, né? Incitação à violência, apologia a golpe de Estado, essas coisas, as redes sociais não vão ser responsabilizadas individualmente por esses conteúdos, né? Elas vão ter que mostrar que elas estão agindo, que elas estão tendo um cuidado com esses conteúdos, mostrar o que elas estão fazendo para evitar que eles disseminem, mas elas não vão ser responsabilizadas por cada um. Aí, em relação a outros tipos de situação, aí vai depender ou de ordem judicial ou de notificação. Então, assim, claro que elas vão ter que aumentar o cuidado delas. No caso de notificação, por exemplo, elas vão ter que avaliar se aquele conteúdo é lícito ou não. Então, assim, pode ser que aumente a retirada de conteúdo das redes sociais, mas, assim, é um ônus também que elas precisam carregar. Como elas se beneficiam financeiramente bastante, né, do uso dessas redes, né, pelas pessoas, pelos brasileiros, enfim, elas também têm que ter um ônus de criar uma estrutura para evitar a disseminação de conteúdo ilícito. Marcelo, as redes sociais, elas são um grande, né, conteúdo ali de comunicação. Como garantir o equilíbrio ali nesse meio digital? Esse é o desafio que o STF está lidando agora. Então, assim, por isso que eles estão estabelecendo ali diferentes tipos de regime, dependendo do tipo de conteúdo, do risco que aquele conteúdo oferece. Então, assim, o desafio é justamente esse, é você criar ali um meio termo, né, para justamente garantir que os usuários tenham a liberdade de fazer publicações, enfim, mas que as redes sociais também tenham a obrigação de fazer um controle mínimo que seja, né, para evitar também as consequências negativas, né, desse conteúdo que é disseminado nessas plataformas tão amplas e que são utilizadas por milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Marcelo, muito obrigado pela disponibilidade aqui em participar do TJ, tirando essas dúvidas, nos ajudando a compreender um pouco mais tudo isso que está sendo votado, como vai ser também, né, a nossa realidade daqui para frente. Obrigada pela participação no TJ. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite.